Olá, aqui é o professor Piscini. Estamos hoje aqui com a nossa quarta aula do nosso curso básico de mapas mentais, onde eu estou ajudando você a fazer um mapa mental do zero, para estudar, para trabalhar ou para usar na sua vida. Aula de hoje eu vou falar sobre ramificações, o que são as ramificações, como que eu monto as ramificações num mapa mental, vou explicar isso básico, parte a parte para você. Mas antes, na aula anterior eu falei sobre palavras e imagens-chave. Inclusive passei um exercício importantíssimo para você fazer, porque tem muito a ver com o mapa mental. Você tem que aprender a raciocinar daquela forma. Se você não assistiu a aula anterior, já assiste antes de seguir para essa aqui. E se você já assistiu, vamos seguindo com a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre ramificações. Ramificações, para deixar bem claro, são essas ideias que estão ligadas à ideia central. Lembra na aula introdutória que eu falei que o Tony Buzan tem um conceito de pensamento radiante? Então você tem uma ideia central e dessa ideia central você tem outras ideias e essas outras ideias geram outras ideias. Então tudo isso está interligado. As associações são muito importantes. Um pensamento vai estar ligado ao outro. Então veja o seguinte, eu coloco aqui curso básico de mapas mentais, tá? Qual que é a ideia que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar aqui palavras e imagens, tenho que colocar também ideia central e eu coloco ramificações. Beleza, qual que são as ideias ligadas às ramificações? Ideias, associações, características, diferenças. Ou seja, tudo aquilo que está dentro das ramificações. Isso é muito importante. Tá? Você ter isso, as ideias se interligando. Se esse mapa fosse um mapa de, como eu disse, mapa de compras no mercado, eu teria aqui compras no mercado, aí teria aqui na parte higiene, aí aqui teria sabonete, shampoo e tal. Aí na outra, verduras, alface, chicória, rúcula, maxixe. Aí aqui teria guloseimas, bolo, chocolate, você entende? Então, elas vão se interligando. Eu não poderia colocar, por exemplo, aqui higiene, verduras e aqui chocolate. Você entende? Porque o chocolate está dentro de guloseimas. Então, as ideias elas estão se interligando o tempo inteiro. Então, quando, por exemplo, se eu faço um mapa mental de estudo, igual eu falei, vamos fazer um mapa da Reforma Protestante, Martinho Lutero, príncipes, contra-reforma. Então, eu poderia fazer um mapa só da contra-reforma, mas estou dando um exemplo aqui. Então, por exemplo, Martinho Lutero, igual eu falei na aula anterior, monge católico, sair da igreja, não concordava com as indulgências, pregou as teses, e aí eu colocava aqui. Eu não poderia colocar, por exemplo, Martinho Lutero aqui em cima e aqui embaixo só teses. Porque as teses estão ligadas ao Martinho Lutero, foi ele que escreveu. Então, isso é muito importante nas ramificações. Elas se interligam, são associações que você faz com as ideias. Dentro de um texto, o capítulo, os subtítulos dos capítulos e os subtítulos dos capítulos. Então, eles vão se complementando. Uma ideia está ligada à outra. Então você tem o livro, que é a ideia central, os capítulos, que são as ramificações, os subtítulos, que são as sub-ramificações. Você entende? Essa categorização é importante. Por mais que a ferramenta que o Tony Buzan utilizou dessa forma aqui, que é uma ferramenta bem livre, ela tem essa categorização, porque o cérebro funciona melhor com categorizações. Isso é um elemento importante na memorização e no aprendizado. Isso é uma das coisas que, inclusive, o Daniel Liftin fala no livro Organizar a Mente. Então é importante que você faça isso dentro das suas ramificações. Então, olha só. A ramificação, ela tem ideias, associações. Repare que nas ramificações eu coloquei escritas. Eu coloquei escritas. Por quê? Você pode colocar e como não pode colocar. Se você reparar nesse exemplo aqui, ele não tem nas ramificações escritas. O que ele põe? Ele só coloca imagens para representar as ramificações dele. Mas na minha eu quis colocar uma escrita, palavras-chave e conceitos-chave. Falei na aula anterior, não vou explicar de novo. Tá? Não pode escrever um monte de coisa aqui. Monge católico era o Martinho Lutero. Não vai fazer isso. Você vai colocar só uma palavra-chave. E aí, dessa ramificação, que eu coloco a imagem-chave e a palavra-chave, vem para as outras sub-ramificações. Professor, eu posso fazer mais ramificações? Porque a ferramenta que eu estou vendo aí, que o senhor está usando, dá para fazer um monte de ramificação. Realmente dá. Mas repara que um bom mapa mental ele tem a ideia central, a ramificação e no máximo as sub-ramificações. Eu gosto mais assim.
Por quê? Porque se o conteúdo fica extenso demais, significa que fica cada vez mais complicado no processo de memorização, inclusive num processo de criação de ideias. Digamos que vocês estão criando ideias aí numa equipe juntos, você vai estendendo tanto que você fala, cara, aqui já não dá, já tem muita ideia só para um lado, então é melhor a gente criar um mapa mental para isso. Ou no estudo. Às vezes você está, por exemplo, igual eu falei, então olha lá, Martinho Lutero, aí eu venho aqui contra a reforma, aí eu começo a fazer contra a reforma, não sei o que e tal, aí começa a vir um monte de sub-ramificação, não, então eu vou fazer um mapa mental só para reforma, para contra a reforma, porque é melhor. Eu estou dando exemplos de história aqui, tá? Se eu estou falando, você está falando, que é isso? Você está falando, professor reforma? Martinho Lutero? São exemplos do conteúdo de história, que é o que eu tenho mais domínio. Mas você pode, por exemplo, Lei 7.000, ou ossos do corpo humano, aí você coloca aqui, ossos do braço, ossos da clavícula, ossos da cabeça, aí você coloca tal. Aí você fala, putz, nossa, eu acho que eu vou fazer um mapa mental para cada tipo de osso, porque é melhor para memorizar. Isso vai muito do que você sente com o mapa mental. Não tem como a gente determinar isso. O que eu gosto é que um mapa mental, ele não tem limite de ramificações, tá? Não existe esse limite, o Tony Buzan não fala em limite, ninguém vai impor limite, nem eu vou falar aqui, mas eu acho que o mapa mental é aquilo que você olha e fala, não, aqui já está um limite máximo para mim, no sentido de ramificações e daquilo que eu quero memorizar e daquilo que eu quero lembrar, tá? Isso é importante. É esse aspecto que vai dar o diferencial para você. O que funciona para você, tá? E as ramificações têm essas ligações. Acho que ficou bem claro como que você faz as ramificações, né? Então, sintetizando tudo, pensamento no central, ideia central, seguido das ramificações em volta e das sub-ramificações. Atividade prática. Você já tinha sua folhinha sulfite, que você começou na aula 2, você colocou sua ideia central. Eu falei para você fazer a lápis, eu fiz a canetinha, mas faça a lápis. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar as ramificações daquilo que você está estudando, você vai usar aí o que você está fazendo, vai colocar suas ramificações e vai completar com as sub-ramificações também. Vai terminar o seu mapinha mental a lápis, não coloque cores, não coloque imagem, que nós vamos fazer na próxima aula, que eu vou explicar melhor sobre isso. Beleza? Então você vai fazer isso agora. Coloca as ramificações e as sub-ramificações. Atividade teórica, essa é a atividade prática. Atividade teórica. O que significa ramificações? O que você entendeu de ramificações? Se você tiver dúvidas, você pode colocar já nesse vídeo também, que isso talvez eu responda, deixe as dúvidas em destaque para as pessoas. Então já coloca aqui embaixo, nesse vídeo, as dúvidas e também o que você entendeu que é ramificações. Lembrando que atividade teórica você não olha das outras pessoas, você só coloca para treinar a sua mente aí. Ok? Lembrando, metas para cada vídeo. 1000 likes, bateu os 1000 likes, que é bastante aqui para o nosso canal. Eu vou fazer uma aula intermediária, prática, de como fazer no mapa mental. Vou abrir uma aula, vou comentar, vai ser bem prática, é bem extensa a aula também, vou deixar aqui. Então, se você quiser, 1000 likes batendo aqui, fechou. Para bater os 1000 likes, você tem que compartilhar. Compartilhe esse vídeo para bater os 1000 likes. Embaixo, links pro livro do Tony Buzan, eu ia falar meu livro. Livro do Tony Buzan, link para os aplicativos e softwares de mapas mentais, que eu indico, está aqui embaixo, e link para o meu curso Método 5. Beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula que eu vou falar sobre criatividade, cores, imagens, como que você utiliza isso do jeito certo no seu mapa mental. Vejo você na próxima aula.